Noite, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso terceiro diálogo do seminário temático Dimensões e Práticas do Ensino de Matemática na Educação Básica, que hoje conta com a ilustre presença da professora doutora Gilda Guimarães. A Gilda vai conversar um pouco conosco sobre um tema que é a sua especialidade a longa data, que é o ensino e aprendizagem de estatística. Gilda, eu lembro de você, depois eu fui resgatar as minhas memórias do terceiro CIPEM em Águas de Lindóia, em 2006, né? E lá você já falava de estatística com muita propriedade, né? Então, a gente de fato está diante de uma pessoa muito importante, né? Na área, é uma espera, né? Que foi muito esperada, né? A sua presença aqui na UFMT. Bom, então, em nome do Grupo EMAI, o nosso grupo de estudos e pesquisas em educação matemática dos anos iniciais e do programa de pós-graduação em educação da UFMT, expresso a você o nosso profundo agradecimento. A gente sabe, né, que a sua agenda não é nem um pouco tranquila, né, e você encontrou um espaço nela para dialogar conosco aqui na UFMT. Tenho certeza de que o diálogo promete muito e será de grande aprendizagem, reflexão e troca de saberes entre todos e todas nós. Muito bem, eu gostaria inicialmente de agradecer também a todos os membros do Grupo EMAI que estão na organização do seminário, a equipe do Instituto de Computação aqui da UFMT, responsável pela plataforma Webex, e as meninas, né, intérpretes de Libras do Instituto de Linguagens, que sempre, né, estão conosco prestando esse apoio que é fundamental. Bom, Gilda, antes de eu te apresentar e de passar a palavra para você, eu só gostaria de lembrar alguns recadinhos, né, que eu tenho passado nesse início, e aí para todos os participantes. Nós pedimos, por gentileza, que vocês fechem o áudio e abram, né, somente quando de fato forem falar. O link da lista de presença será colocado no chat 15 minutinhos antes do término do nosso diálogo. Cada um pode, isso é uma coisa importante para quem não estava, né, e não ouviu esse recado ainda nos diálogos anteriores. Cada um pode fixar na própria tela, esse é um recurso do Webex, Gilda. Cada participante pode fixar na própria tela os participantes que desejarem, tá? Então, eu sugiro que vocês deixem a Gilda, né, o intérprete de Libras, quando for o caso, e para isso, para deslocar esses participantes para a tela principal, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do participante e movê-lo para o cenário. Então, cada um pode organizar a sua tela do jeito que achar melhor, tá? Na nossa gravação, será de fato a tela com nós, né, aqui que falamos, né, com as intérpretes. Que mais? As perguntas e os comentários à professora Gilda podem ser colocados no chat. Gilda, não sei se você quer fazer uma fala assim corrida e deixar minutos finais para conversar, ou a gente pode fazer algo mais dialogado, como é que você prefere? Eu já vou te apresentar, mas já perguntando. Então, eu preparei umas coisas para dar uma ideia geral do que eu estava, né? E depois fazia perguntas. Tá. Agora, não sei, se vocês têm o costume de ir interrompendo, também pode ser. Tá, né? Se surgir alguma coisa que seja assim muito... Pronto, que explique um pouco melhor e tal, ok. Tá bom, aí eu tomo a liberdade de te interromper. Mas, de qualquer maneira, pessoal, nós destinaremos, né, um tempo
no final para as respostas e outras questões que vocês, inclusive, podem não fazer só pelo chat, mas oralmente. O pessoal tem aberto, né, o microfone ao final, participado oralmente, e isso com certeza pode acontecer aqui também no diálogo com a Gilda, tá? E todas, finalmente, todas as atividades do seminário temático serão gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube do Grupo EMAI, mais ou menos umas 72 horas após ser realizado. Diálogo 1 e Diálogo 2 já estão no canal do Grupo EMAI, tá, pessoal? Então é isso. Vamos lá, então, Gilda. Vou contar um pouquinho quem é você. A professora doutora Gilda Guimarães é professora titular do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O ano eu não vou falar, tá, Gilda? Porque senão entrega a gente, assim, não é muito legal. Isso deixa só para o Lattes, tá? Mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco também, com pós-doutorado na Universidade de Burgos, na Espanha, e na Université Laval, no Canadá. É vice-coordenadora da pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica, EduMatec, pesquisa e orienta estudos na área de educação estatística relacionados ao ensino e à aprendizagem de professores e alunos. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, Grupo de Estudo em Educação Estatística no Ensino Fundamental, GREF, né? É a GREF. Então, Gilda, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui conosco em Mato Grosso, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade, né, de aproximar distâncias, né, por essa possibilidade, né, do remoto, do virtual. E passo, então, para você a palavra. Se você quiser complementar alguma coisa aí no seu currículo, também fique à vontade. Boa noite a todo mundo, muito obrigada especialmente pelo convite, que é uma oportunidade de conversar com pessoas diferentes, normalmente das que eu costumo conversar, né? E a ideia é eu apresentar algumas reflexões que eu venho fazendo, algumas coisas dos estudos que eu venho desenvolvendo junto com o GRIF, né? GREF é GRIF, a gente chama de GRIF. Porque é com E, mas aí ficou GRIF, né? E que a gente possa conversar mesmo, né? Pelo menos ao final, eu acho que essa é a ideia, que a gente possa. Sueli me disse que que costumavam participar pessoas de estudantes, né, de pós-graduação, e também professores. Então, eu tentei fazer um meio lá, meio cá, né, para que a gente pudesse, de alguma forma, que todo mundo se sentisse um pouco contemplado naquilo que eu queria conversar, refletir junto com vocês, né? Faz tempo mesmo que eu venho trabalhando com educação estatística, apesar de ser pedagoga, né? Então, eu dei aula muitos anos para educação infantil, depois os anos iniciais, né? E aí, já quando fui fazer o doutorado, fazia pouco tempo que tinha os PCMs. Eu tinha criado nos PCMs o eixo tratamento da informação, e eu preocupada com a sala de aula, eu falei, como é que as pessoas vão trabalhar, o que danado é isso, o que é que se faz, etc. E aí foi daí que eu comecei a estudar, né, sobre o que era, que vinha, na época chamava-se tratamento da informação, um nome muito mal dado, por sinal, né, mas foi aí que despertou a minha curiosidade. E daí para frente eu vim trabalhando sempre com o ensino de estatística, porque eu me apaixonei pela área, e cada dia eu vou me apaixonando mais.
Então, apesar do GRIF dizer que é ensino fundamental, hoje em dia estou até orientando no ensino superior. Né? Então, a gente vai se aprofundando, né? Mas o GRIF, ele é tão conhecido como o GRIF que a gente nem mais lembra o que a sigla quer dizer, né? Mas, de alguma forma, é por aí, né, que a gente vem trabalhando. E o que eu vou apresentar é o resultado do grupo. Né? Não é um resultado só meu, é uma reflexão coletiva, né, de pessoas que passaram e estão fora, outras que não passaram, que continuam, né? Quer dizer, então eu tenho muitos ex-orientandos que continuam trabalhando comigo. A gente está agora com um processo de formação de cursos de extensão, né, que a gente organizou via o GT12 da SBEM, e temos 4 polos espalhados pelo Brasil, e nós estamos aqui em Pernambuco com 3 turmas, e quem está organizando essas turmas são, de fato, esses meus alunos e ex-alunos, né, que fazem parte do GRIF, né, e a gente vai tentando, né, discutir sobre o ensino de estatística. Né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Vamos começar. Marcos, se você puder botar os slides, porque uma incompatibilidade ou uma inabilidade minha com a tecnologia, não foi possível eu passar os slides. Mas o Marcos, gentilmente, vai me ajudar. Marco, não é Marcos. Bom, então, eu escolhi como temática falar um pouco sobre formação de professores que ensinam estatística, e nessa perspectiva que eu estava falando sobre diálogos entre ensino e pesquisa. Né? Então, esse aí é parte do GRIF, eu faço parte do programa de pós-graduação que chama-se EduMatec. Não estou mais, eu esqueci de corrigir meu lápis, eu não estou mais na vice-coordenação, sou professora do programa, mas graças a Deus já me livrei da função exaustiva que foi trabalhar na coordenação em tempos remotos. Né? Mas então vamos lá, Marcos, vamos passar para o próximo, por favor. Eu falo demais, então eu vou tentar. Os slides para mim são importantes porque eles vão organizando um pouco e me dando um parâmetro se eu já falei demais ou não. Então pode passar para o próximo. Bom, então a primeira questão que eu queria discutir é que eu acredito que a formação do professor ele precisa ser pela e para a pesquisa. E aí a gente começa com uma discussão, vejam que o texto é antigo, mas a discussão continua extremamente pertinente até os dias de hoje, né, de que quem é que faz pesquisa. Então, na academia e no senso comum, no dia a dia das pessoas, acredita-se que quem faz pesquisa são as universidades, são os pesquisadores de pós-graduação, são os professores de pós-graduação que fazem pesquisa. E, na verdade, eu não acredito em nada disso, como o Zeitner também não acreditava. Né? Então, outras pesquisas, outros modelos de pesquisas existem, que não só o da pós-graduação. Né? Mas sempre é dito, né, que se não é nesse esquema de pós-graduação, as pesquisas são irrelevantes, ateóricas e etc. Né? Continuando a conversa, tem vários outros pesquisadores que também vão afirmando, corroborando, digamos assim, né, com essas ideias sobre quem é que faz pesquisa e o que é fazer pesquisa. Então, uma das coisas que é muito triste, infelizmente, é de que a universidade, e não só no Brasil, ela ainda é reprodutora. Os alunos na universidade, eu imagino que vários de vocês aqui já fizeram graduação, né? E devem se lembrar das histórias de vocês na graduação. Quantas pesquisas vocês realizaram? Ou a maioria de vocês leu sobre alguém que fez uma pesquisa e depois tinha que repetir o que foi que aquela pessoa disse ou deixou de dizer. Né? Então, a gente na universidade tem trabalhado muito com o que já foi produzido e deixa a oportunidade dos alunos produzirem conhecimento. Eu acho que uma das poucas oportunidades, pelo menos aqui na UFPE, o depoimento dos alunos a primeira vez que eu fiz uma pesquisa é quando eu tive que fazer o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Né? Que pelo menos isso, porque antigamente nem esse trabalho existia e, portanto, nenhuma vez era feita pesquisa.
né? E aí, como é que a gente vai compreender o que é uma pesquisa? Como é que a gente vai produzir conhecimento se eu não sei fazer, se eu nunca fiz isso na vida? Pode passar, Marcos, por favor. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é qual é a pesquisa, então, que eu estou falando, que é uma pesquisa que cabe também e principalmente ao professor? É a pesquisa do processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, né? Que eu vou pesquisar o quê? O que é que os meus alunos estão aprendendo? E qual é o papel da minha mediação, da minha intervenção? O que eu estou fazendo para que os meus alunos aprendam? E isso é desde a educação infantil até o ensino superior. Nós, professores, precisamos estar sempre atentos em estar pesquisando sobre a aprendizagem dos nossos alunos. Não é na hora da prova final. Na hora da prova não tem mais o que fazer. Né? Então, a gente está sempre pesquisando, a gente propõe atividades, a gente vai estudando o que é que eles estão aprendendo e o que eu estou fazendo. Quais foram as atividades que eu propus, quais foram as discussões que eu proporcionei, que de fato levaram a alguma aprendizagem. E isso em qualquer nível de ensino. Pode ir, Marcos. E aí é a minha puxada de orelha, né? Nos formadores, né? E também nos professores em relação, quer dizer, qualquer formador em relação aos seus alunos, se a gente quer, de fato, formar professores, pesquisadores, é fundamental que os alunos, durante todo o curso de graduação ou durante toda a sua vida escolar, realizem pesquisas. Porque ou eu realizo pesquisas e vou aprendendo o que é uma pesquisa, vou aprendendo a aperfeiçoar a minha pesquisa, vou aprendendo a função, que tipo de dados eu preciso, que tipo de informações ela me traz, ou eu não vou aprender a fazer pesquisa. E eu não acho que seja papel de ninguém reproduzir conhecimento dos outros apenas. A gente aprende muito com os outros, mas a gente precisa também saber construir conhecimentos, né, daquilo que a gente tem como interesse, né, nosso específico. Então, é uma questão tanto para o curso de pedagogia, como qualquer outro curso superior, como também pensando desde a educação infantil. Né? E aí, essa não é uma concepção que esteja generalizada, infelizmente, apesar de a gente ter vários autores e vários pesquisadores discutindo sobre isso, mas isso não é senso comum. E, infelizmente, eu imagino que a prática de vocês nas universidades, desculpe aí, Sueli, mas eu imagino que essa não deva ser uma prática, porque não tem sido essa a prática na maioria das universidades e faculdades, nem só brasileiras, tá? Infelizmente, são de uma forma meio que globalizada. Então, nesse sentido, o estímulo ao ensino da estatística, ele cai como uma luva, porque ele obriga a gente a produzir conhecimento. Ele vai obrigar nós, professores, independente do nível de ensino, a levarmos nossos alunos a produzir conhecimentos, né? A interpretar os outros, mas também a produzir conhecimento. Pode passar, Marcos. Então, né, ainda falando sobre a formação do professor pele para pesquisa, né, a gente só vai conseguir isso se a gente levar os alunos a pesquisar. Ninguém aprende a pesquisar se não pesquisar. Então, esse é o caminho que a gente precisa trilhar no nosso percurso educacional, digamos assim. Pode passar. E aí eu comecei eu queria discutir assim, mas que processos investigativos que os alunos, por exemplo, podem participar, né? Então, os alunos, por exemplo, dos cursos de graduação, ele pode investigar o conhecimento de conceito dos seus alunos nas escolas, por exemplo, né? No caso da matemática, né? O que eu fazia, né? Tenho dado pouco a disciplina de metodologia, mas o que a gente faz muito por aqui é trabalhar com pesquisas relacionadas à compreensão de conceitos de número, de sistema de numeração, estrutura aditiva, multiplicativa, geometria, enfim, qualquer conceito matemático, né, no caso que aqui a gente é o nosso eixo, né, ele é passível da gente fazer pesquisas investigando o que os alunos sabem sobre determinado conceito ou não.
também precisamos pesquisar quais são as metodologias, né? Então, que metodologias que os alunos podem fazer? A gente pode fazer uma replicação, sei lá, a Adélia Lerner fez uma pesquisa e eu vou reproduzir, né, para ver se aquilo acontece também com os meus alunos. Então, a gente é possível de fazer isso. Mas eu também vou poder analisar, realizar, criar novas situações, aquelas que eu acho que eu estou com dúvida, será que o aluno sabe mesmo aquilo, não sabe? E a gente vai criando e vai pensando também quais são as intervenções que eu preciso fazer. Ou seja, se eu trabalhar e propor essa atividade, será que ela leva, de fato, os alunos a construírem um conhecimento, por exemplo, sobre o sistema de numeração? Ou não? Eles estão apenas memorizando, né? Então, é esse tipo de situação que a gente pode ir propondo na sala de aula, né, com crianças ou com adultos, né, trabalhos individuais, em dupla, classe toda, né, qualquer uma delas, e quanto mais variada, em geral, melhor. Pode ir. Bom, eu desenvolvi junto com Ruth Borba, uma colega minha, né? Aí essa pesquisa de 2007, a gente já apresentou alguma coisa sobre isso em 2006, quando o Sueli fala, né? E aí a gente vê que, na verdade, os alunos puderam vivenciar, participar e descobriram muitas coisas, e principalmente aprenderam a pesquisar, né? Porque a gente, durante as nossas intervenções, e nós fizemos isso com os nossos alunos na faculdade, e a gente estava investigando sobre a nossa prática, o que a gente conseguia saber sobre os alunos e o que a gente conseguia saber que a gente estava conseguindo ensinar para eles. Nós fizemos isso também num processo de formação continuada em escolas públicas. A gente também foi tentar levar com que esses professores desenvolvessem pesquisas com seus alunos e a gente também pesquisava o nosso processo formativo. Fizemos isso com turmas de EAD também, né? O que é? Veja, cada espaço a gente precisa de práticas diferentes adequadas àquele espaço. Então, a gente foi ver, por exemplo, se o trabalho que a gente fazia nos cursos presenciais também funcionava nos cursos EAD. Né? E aí a gente vai e discute também, né, o que os alunos sabem e o que a gente conseguia ensinar para eles. Né? Então, isso foi uma experiência muito rica, a gente tem algumas publicações falando sobre isso, né? Mas eu acho que o importante é essa perspectiva de trabalhar com o ensino de pesquisa. Pode ir, Marcos. Bom, os graduandos reconheceram, né, os processos investigativos, aprenderam e acharam bastante interessante. Né? E aí, a gente fala muito, vem falando muito da necessidade de processos de formação inicial e continuada de professores, porque a gente vê a dificuldade, né, que os professores vêm apresentando com vários conceitos, matemáticos ou não, né, e os professores vêm demandando sempre, né, processos de formação, porque eu não sei como é que eu trabalho, então na estatística aparece muito esse tipo de coisa. E aí uma reflexão que eu venho fazendo muito fortemente é de que é verdade. A gente precisa de ter processos de formações de professores, né, com políticas públicas, né, que os governos assumam, né, esse papel de fazer processos formativos de professores. Mas também cabe ao professor ir atrás do conhecimento que ele não sabe. A gente, enquanto professor, eu não posso ficar esperando que alguém venha me ensinar como fazer. Eu preciso ir atrás. E uma das riquezas que a gente tem hoje é exatamente o suporte da tecnologia, da internet. Né? Então, há anos atrás, quando eu comecei a trabalhar e dar aula, às vezes você ia para os campos, as pessoas não sabiam nem o que existia. Não ia, às vezes, cidades que nem uma livraria existia, quanto mais livros que fossem dar suporte para o ensino. Hoje em dia, vocês sabem, eu boto aqui no Google da vida e eu acho milhares de informações. Né? Então, isso é muito importante, porque isso permite com que a gente tenha acesso a muitas informações. É claro que a gente vai ter que ver o que presta, né? Porque, como tudo que está na internet, né, tem coisas que são verdadeiras, que são boas, que prestam, e tem um monte de fake news também. Né? E também nos vídeos, nos aplicativos e etc., para que a gente possa
melhorar, né, que a gente se aproprie mais de alguns conhecimentos, a gente precisa também ter um certo senso crítico daquilo que a gente está olhando, ver as fontes que estão sendo trabalhadas, né, onde é que eu estou indo buscar, para ver até que ponto isso é importante. E aí, veja, para ser feito isso, para que o professor vá atrás de buscar o seu conhecimento, é um papel também, por exemplo, da universidade, ensinar aos professores onde e como buscar esses materiais. Da mesma forma que eu acredito que os professores, nas salas de aulas da educação dos anos iniciais, precisam fazer a mesma coisa, precisam ajudar os alunos a como é que eu busco informação na internet, ou como é que eu busco num livro, como é que eu busco observando o mundo, né? Então, as diferentes formas que a gente tem, e também mostrar ao aluno que ele não pode ficar esperando o professor para poder dizer o que eu sei e o que eu não sei. Na verdade, quando a gente é aluno dos anos iniciais, a gente não faz muito esse questionamento. Quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai dizer, eu não sei porque ninguém me ensinou, eu não sei porque o professor não me ensinou. Quando a gente é pequeno, não é muito assim, não. E aí, gente, ainda bem que a gente aprende apesar da escola. Ou seja, eu sei muito mais coisa do que a escola me ensinou, porque a vida ensina também para a gente, né? Porque meus amigos ensinam, porque meus parentes ensinam. Então, porque eu vejo televisão, eu leio um livro, enfim, né? Todas essas experiências que a gente tem, elas são para além daquilo que a gente aprende na escola. Ainda bem, né? Porque se a gente só soubesse aquilo que a gente aprendeu na escola, eu acho que a gente estaria bem mais limitada no que a gente sabe. Né? Então, essa é uma coisa que eu acho que assim, é um movimento duplo. É preciso processos de formação de professor, né? Mas também é preciso que professores e alunos busquem, né, o que não sabe. Eu vou dar uma aula sobre fração, não sei nada sobre fração, o que você vai fazer? Tem que ir atrás de descobrir o que é fração. Né? E aí, por isso que eu comecei contando um pouco sobre como é que eu tinha ido parar na estatística. Né? Porque tem que ensinar estatística agora na escola. Eu era formadora de professores dos anos iniciais. Eu falei, o que eu vou ensinar para esses meus alunos que eu não tenho noção? Então, eu fui tentar estudar para poder ver o que eu poderia ensinar, né, para os meus alunos, e acabei me apaixonando e fiquei mais nessa área. Mas, assim, é um processo duplo, gente, de corresponsabilidade sobre os nossos processos formativos. Né? Então, a gente não pode ficar esperando que alguém um dia venha formar. E aí, o contrário também acontece, né? Ah, só tem processo formativo que não serve para nada. Então, também não me interessa. Já vai de mau humor para qualquer processo formativo que nunca serve para nada. Vamos ver? Vamos ver como é que vocês querem, o que é que vocês querem, discutam, vão atrás, coloquem, questionem, né? Que só assim a gente vai conseguir avançar, sob o meu ponto de vista. Próximo slide, por favor. Então, eu acho que a gente tem agora uma grande oportunidade, que é essa, que na verdade não é nova, mas ela inicia a partir, né, dos PCNs, que é o tratamento da informação, que hoje em dia todo mundo chama de estatística, a própria BNCC vai chamar de estatística, que é um nome muito mais adequado, porque estatística é muito mais do que apenas tratar dados, por isso que eu não gosto desse nome, e muitas outras pessoas também não gostam. Né? Mas aí, eu tenho para mim que o ensino de estatística ele tem que ter como eixo estruturador do ensino a pesquisa. Por quê? Porque não é para eu aprender conceitos isolados, como a gente está acostumado na matemática, e reclama que tudo não faz sentido, que é um monte de número, de cálculo. Não, eu preciso aprender estatística para conhecer e tomar decisões no mundo. Essa é a função da estatística. Eu vou organizar dados, refletir sobre esses dados para eu tomar decisões na minha vida. Né? Isso tanto a nível individual como a nível coletivo. Então, por exemplo, muito recentemente, essa história da Covid estava todo mundo percebendo. Então, o que você precisava fazer? Eu precisava dos dados estatísticos para saber quantos já foram vacinados, quanto de vacina que eu preciso mandar para determinada cidade, para determinado estado. Se eu não tenho os dados, eu não consigo tomar decisões. Porque você não pode distribuir as vacinas igualmente para uma cidade feita São Paulo e uma cidade feita, sei lá, Oricuri, no interior de Pernambuco.
quantitativo de pessoas é completamente diferente. Não sei nem se as faixas etárias são correspondentes, nem nada disso. Então, eu preciso dos dados para poder refletir sobre eles e para poder tomar decisões. Então, a minha perspectiva do ensino de estatística não é aprender conceitos isolados, mas é usar os conceitos para compreender e tomar decisões diante de situações do mundo. Né? Então, e essa é a perspectiva do... Pode passar. Essa é uma perspectiva que a gente vem chamando de letramento estatístico. Um dos teóricos que utiliza essa nomenclatura é o Ido-Gal, né? Ele tem um texto de 2002, para quem está na academia, que é muito conhecido, né? Porque é a pessoa que apresenta esse termo, letramento estatístico, que quem trabalha com linguagem aqui vem na mesma perspectiva do que a Magda Soares chama de letramento também para o ensino de linguagem, né? Então, a Magda faz uma distinção bem grande entre alfabetização e letramento, pensando que a alfabetização é aprender o código escrito e o letramento é eu aprender sobre o uso da língua nos diferentes contextos, nos diferentes gêneros textuais. E a perspectiva do letramento estatístico também vai nesse sentido. Bom, e o que é pesquisa? Para a gente pensar, principalmente nos anos iniciais, né? Então, volta só um pouquinho, Marco. Então, eu tenho usado esse desenho, né, esse esquema, para pensar sobre o ciclo investigativo. Por que a gente chama de ciclo investigativo? Porque ele nunca tem fim, como o próprio esquema está mostrando. Né? Eu começo com uma questão, depois eu passo por levantamento de hipóteses, definição da amostra, coleta dos dados, classificação, registro, análise, conclusão, e quando eu chego à conclusão tem sempre um e se eu tivesse feito dessa forma, e se eu tivesse feito com outro grupo, e se eu tivesse perguntado outra coisa, e aí não tem fim. E é assim que a ciência se constrói no mundo inteiro. Né? A gente nunca está inventando a roda tudo de novo, a gente está sempre partindo do conhecimento já construído, né, pela humanidade ou pelas diferentes sociedades, e a gente vai construindo, né, uma pedrinha a mais acima. Quem está fazendo, né, programas de pós-graduação sabe, né, que é uma pedrinha desse tamanho que a gente consegue ir acrescentando a cada pesquisa, mas é assim que a ciência é construída, né? Cada um contribui com um pouquinho a partir do que já tem, refuta, concorda, complementa e a gente vai seguindo em frente. Aí eu trouxe aqui algumas ideias para não ficar tão assim no vazio. Aí pode ir, Marcos, para frente. Então, aqui os exemplos são mais pensados exatamente para os anos iniciais. Então, começando pela definição da questão ou do objetivo. Né? Então, a gente... Quem é que vai elaborar? Sempre essa pergunta me fazem. Gente, não sei, tanto faz. Eu posso chegar enquanto professora na turma e dizer, gente, aconteceu tal coisa, eu não sei como é que respondo, bora fazer. Ou algum aluno chegar e propor uma pesquisa, ou a gente ler uma reportagem e a gente querer se aprofundar mais, ou ler um livro de literatura infantil, uma história em quadrinho que chama atenção sobre alguma situação que a gente gostaria de pesquisar. Então, ela pode surgir por vários caminhos diferentes. E aí eu pensei aqui em algumas possibilidades, né? Porque se tem uma coisa que eu tenho tentado fugir e dito para todo mundo, gente, fuja das pesquisas de preferência. Porque já tem crianças que acham que pesquisar é saber qual é o preferido. E aí eu pergunto assim, qual é a fruta preferida da turma? Aí a gente descobre que é, sei lá, a banana. O que eu faço com essa informação? Qual é a tomada de decisão que eu vou ter que ter diante de eu saber que a fruta preferida é banana? Ainda se fosse para dizer o lanche da escola, qual vai ser, que comida vocês preferem, vamos ver se a gente consegue que o governo mude o lanche, que é numa coisa que a gente goste mais. Mas nunca para isso. Qual é a cor preferida de vocês? Alguém vai pintar a sala, por exemplo, e vocês vão ter que decidir qual cor que a maioria gosta? Né? Então, não tem sentido essas pesquisas. Né? É simplesmente para dizer que pesquisou, levantou a mão. Ainda tem isso, né? O primeiro que levanta a mão, se é o meio líder da turma, o resto está tudo atrás e dá o mesmo palpite, né? Porque ninguém quer ficar perdendo. Né? Se gente grande faz isso na eleição, não vou perder meu voto, vou votar em quem está ganhando, imagina as crianças. Né? E aí eu botei aqui algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, meninas correm mais do que meninos?
Vamos ver, vamos experimentar, vamos fazer lá, botar uma competição, vamos levar os meninos para a quadra, vamos estipular um percurso, vamos marcar, cronometrar. Olha quantos conhecimentos matemáticos que a gente está associando, porque isso é fantástico da estatística, ela nunca está sozinha, ela está sempre associada a algum outro conhecimento, às vezes matemático e muitas vezes não matemático. Então, aquela história da interdisciplinaridade, que é o desejo de todo mundo, ela não tem como não ser. Estatística, você trabalha sempre de forma interdisciplinar, porque ninguém vai pesquisar sobre o nada, você vai pesquisar sobre algum tema, e esse tema pode ser de qualquer tipo de conhecimento, de áreas de conhecimentos e etc. Né? A outra questão, por exemplo, esse aí das meninas correm mais que os meninos, já várias pessoas que eu conheço fizeram. As crianças adoram, né? Marcam, desenham, enfim. Depois, os alunos da escola têm mais medo de fantasma do que de ladrão? Essa foi uma pesquisa de uma dissertação de mestrado da Roberta Buering, lá de Santa Catarina. Eu achei fantástico. E os resultados que a gente consegue quando faz isso são fantásticos, porque assim, é medo do que existe ou é medo do sobrenatural, né? Do que é que a gente tem medo? É medo de bicho que morde? Então, veja como a gente pode trabalhar com várias classificações diferentes, que a gente pode ir na imaginação das crianças, buscar justificativas, né? Ou, por que tem tanto mosquito de dengue no meu bairro? Né? Vou ter que estudar sobre isso, quais são as condições, ou a dengue dá onde, que tipo de motivo, como é que faz. Eu vou buscar dados estatísticos, provavelmente, das secretarias de saúde e etc. Né? Ou qual suco de caixinha tem mais açúcar? Eu não sei se vocês já fizeram, mas eu uma vez, já algumas vezes, mas a primeira vez meu filho falou assim para mim, que eu vivo de regime, sou gordinha, vocês não estão vendo, mas eu vivo de regime. Aí meu filho disse, mãe, você já viu que o pão integral tem muito mais calorias que o pão normal, pão de forma? Claro que não pode ser. Se é um pão integral, é para ser para quem faz regime. Não é verdade. Se vocês forem reparar, né, nos leites, nos sucos, etc., o que é que tem de diferente é uma pesquisa fantástica, bem melhor do que ficar separando em produtos saudáveis e não saudáveis, que as crianças já decoraram, porque essa pesquisa elas fazem na educação infantil, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Né? Aí elas não aguentam mais fazer essa pesquisa. Então, eu posso discutir sobre alimentação com detalhes muito mais importantes do que simplesmente aquilo que já se sabe de cor e salteado. Bora-se embora, Marco. Bom, aí agora eu vou perguntar. Vocês não vão poder me responder, mas pensem aí na cabeça de vocês. Qual momento do dia você acha que as pessoas mais usam a internet? Pensem aí, qual é o momento do dia que vocês acham? Vou dar aqui 2 segundinhos. Já devem ter pensado. Marcos, pode botar o próximo slide. Veja, esse aqui é a pesquisa... Dá licença um pouquinho, Gilda, o pessoal respondeu aqui, tá? Foi? O que eles disseram? À noite, 21 horas, manhã, o Leandro disse que é à noite. A Ana Lúcia à noite, e a Gisele de manhã, a Raquel à noite, a Emily à noite, acho que noite ganhou, tá? E agora, vamos olhar os dados do gráfico. O que esse gráfico está dizendo? Parece que bate um pouco com o que vocês disseram, né? Não? Olha lá, eu não sei se vocês conseguem ler muito bem, mas qual é o momento? Quando está no banheiro, assim que acorda, enquanto assiste TV, enquanto espera, né, alguma coisa, ou antes de dormir. Veja, como antes de dormir que ganhou. Então, parece que vocês também botaram aí à noite, não sei se era antes de dormir, mas é um horário, digamos, próximo, né? E aí, veja, qual é a importância disso que eu estou fazendo com vocês? Porque qualquer pesquisa, a gente sempre traz o nosso conhecimento de mundo. Então, a primeira coisa é o que a gente chama de levantamento de hipótese. Então, eu tenho uma questão que é, qual o momento do dia? Aí a gente vai pensar, eu acho que é de noite, porque é a hora que a pessoa já está mais tranquila, o trabalho, não sei o quê, ou então, não, na hora que ela está no banheiro, porque já está ali, aproveita aquele momento, não sei, enfim, a gente vai levantando as hipóteses. E aí, depois a gente vai ler os dados estatísticos, porque eu vou deixar de pensar sobre o que eu faço ou o que a minha família faz,
e vou olhar já não mais sobre uma, duas pessoas, eu vou olhar sobre um quantitativo enorme de pessoas, de uma pesquisa que foi feita com esta intenção. No caso aqui, essa pesquisa foi feita em julho de 2015 pelo IBOP, né? Então, eles fizeram isso com uma amostra extremamente controlada e tal. E aí, esse daqui é um trabalho que uma aluna minha, né, Érica Cavalcante, fez, e aí ela fazia isso com as crianças, né, crianças de terceiro, quinto e sétimo ano. E aí ela olhava, as crianças liam o gráfico, entendiam o que está no gráfico, e depois ela dizia assim, os dados do gráfico coincidem com o que você imaginou? Por quê? Né? Essa é uma pergunta crucial, porque uma das coisas, por exemplo, que a gente sabe do letramento estatístico é que a gente traz o nosso conhecimento de mundo para interpretar os gráficos. Uma vez eu apresentei um gráfico, era sobre venda de picolé, e perguntamos para uns vendedores de picolé, esses meninos que vendem picolé, né? No meio da rua, e aí a gente mostrava o gráfico, e o que mais vendia era de morango. Aí ele dizia, esse gráfico está todo errado, porque o que vende mais é o de chocolate de coco, sei lá, nem me lembro mais. Não era o que estava no gráfico. E ele dizia, o gráfico estava errado. Aí as minhas alunas, isso eu fiz com as minhas alunas no entorno da universidade, as minhas alunas diziam assim, está vendo que ele não sabe ler gráfico? Eu falei, não, ele sabe ler muito bem, ele sabe ler e ele sabe dizer que está errado porque o gráfico não corresponde com a realidade dele. Né? Porque é assim que a gente faz, a gente traz as nossas expectativas para aquilo que a gente está vendo de informação. Então, é muito importante esse confronto entre o que eu achava e o que os dados trazem. Né? E esses dados científicos é que têm que ser considerados para que a gente mude de ideia. Né? E é isso que muitas vezes as pessoas não querem, né? As pessoas são resistentes. E aí tinha gente que dizia, está vendo que as crianças não vão mudar de ideia? Mudam mais fácil que os adultos. Né? E elas começam a entender a função desses dados, dessa quantidade de dados sistematizados. Né? E a gente precisa trabalhar com todos, né, sobre esse tipo de situação. E aí depois ela fazia outras perguntas sobre conclusões, né, se a gente podia afirmar determinada coisa, e também um pouco da linguagem probabilística. Você acha que isso vai acontecer se for em 2017, né? A gente agora já está em 2022. Mas na época ela perguntava, em 2017 você acha que vai acontecer alguma mesma coisa? E as crianças precisam dizer, eu acho que pode ser, porque a gente jamais vai poder dizer vai acontecer. Né? Várias coisas podem acontecer, inclusive uma pandemia que desestruturou o mundo inteiro. Né? Então, esse aqui é o que a gente chama, por exemplo, um exemplo de levantamento de hipóteses. Bora para o próximo, Marco? O próximo conceito que a gente precisa trabalhar é sobre população e amostra. E eu botei de verdade aí um desenho sobre a amostra de sangue, né, que é muito comum, mas que geralmente a gente pensa sempre em população como pessoas. E esse caso aí, quem é a população? O sangue. Não é a pessoa. Né? É o sangue que é o total da população. Do mesmo jeito que pode ser os computadores da escola, que pode ser, enfim, qualquer elemento pode ser população. Então, em estatística, a população não é só pessoas. Mas eu preciso ter um cuidado enorme com a minha amostra. E aí, vamos para o próximo slide. Tâmara fez uma pesquisa e ela propunha essa atividade. Ela dizia assim, 5 amigos queriam saber aproximadamente quantos livros as pessoas que moram no bairro deles liam por ano. Como o bairro tinha uns 10 mil moradores, não dava para entrevistar todo mundo. Qual dessas respostas aí você acha que é a melhor para saber, né, responder a questão? E aí, um amigo diz, eu acho que seriam 100 moradores que frequentam a biblioteca da comunidade, outro vai dizer 100 moradores do bairro, o terceiro, 10 moradores que frequentam a biblioteca, 10 moradores do bairro e homens, mulheres, meninos e meninas. E aí, qual vocês acham que é o jeito melhor, que seria mais adequado, qual seria a sugestão melhor? Eu não consigo ver todo mundo, aí, Sueli, se as pessoas responderem, me dá aí uma dica de quais são as respostas prioritárias. 1, 2, 3, 4 ou 5? 100 moradores, 2. 100 moradores do bairro.
Você está vendo, né, o chat? Tá. Estou vendo aqui, 2. Tem um monte de gente achando que é o 2. Mas o 1 também é 100 moradores. Qual é a diferença do 1 para o 2? Por que ninguém quer o 1? É uma amostra viciada, né, gente? Uma amostra tendenciosa. Por quê? Se eu quero saber quantos livros leem e só pego aqueles que já frequentam a biblioteca, então eles já devem ler um bocado, né? Mas eles não podem representar todos os moradores daquela comunidade. Também não pode ter gente que lê e que não vai na biblioteca, como alguém disse aqui. Né? Também pode ter gente que lê e nem lê livro, lê pela internet. Hoje em dia, né, a gente lê pela internet, né, na vida. Né? Então, não é uma amostra decente, porque ela é uma amostra que ela tem um viés, né, como a gente chama, ela está selecionando um subgrupo. Né? Bom, então, mas por que não são 10 moradores do bairro? Se o problema é que o frequentador de biblioteca é viciado, por que não pode ser o amigo 4? Tem que ter muito? A amostra é muito pequena? Muito bem, Gisele. Imaginava que ia ter gente que ia responder isso. E aí eu pergunto para você, quando você faz uma sopa, quantas colheres você toma para ver se ela está prestando? Se você faz uma panela de arroz, quantos grãos você come para saber se o arroz está prestando? Poucos, né? Uma sopa, basta uma pontinha da colher que é suficiente. O arroz, 2, 3 grãozinhos já me diz se está com sal suficiente, se já está mole, né, para poder comer. Por que algumas amostras podem ser bem pequenininhas e outras têm que ser grandes? Porque isso vai depender da população, do que a gente chama de variabilidade da população. Então, arroz, quando eu compro, a gente vê aquele saco, é tudo igualzinho, do mesmo tamaninho, tudo certinho. Então, se eu vi um, eu estou vendo praticamente todos, porque eles não tem muita diferença entre eles. Agora, imagine eu pegar 10 pessoas no bairro. Pode ser gordo, magro, louro, moreno, com religião de um tipo, pode ser que tenha grau de escolaridade diferente, pode ser que tenha habilidades diferentes, pode ser homem, pode ser mulher. A diferença é tão grande que eu preciso ter mais gente, porque eu preciso ter pessoas que, de fato, as diferenças que tem nos moradores do meu bairro, eu preciso ter dentro da minha amostra, porque senão ela vai ser sempre uma amostra enviesada. Já aquilo que é muito parecido, às vezes 1, 2 é suficiente, ou aquilo que se mistura feito a sopa, né? Então eu faço um suco, boto açúcar, boto que suco, sei lá o que, mistura ali, basta também uma colheradazinha que eu já sei, porque ele está tudo misturado, o que está em cima vai estar embaixo, no máximo, às vezes você tem que dar uma mexida assim, né? Porque as coisas decantam, né? E às vezes não fica tão prestando. Mas aí você rapidamente dá uma mexida e está tudo, você consegue provar. Então, veja, quando o amigo 5, ele coloca uma coisa interessante, porque ele levanta sexo e levanta idade, né? Meninos, homens, né? Mas não diz nada que é do bairro. Vai ser menino, homem, de qualquer canto? Também não diz quantos, né? E será que só essa variável, né? Ser criança ou ser adulto, ser mulher ou ser homem, vai justificar? Por exemplo, se sabe ler ou não sabe ler, será que não é uma variável mais importante? Né, para você perguntar sobre quantidade de livros que lê? Né? Então, talvez a gente tenha outras variáveis que são muito mais importantes do que essa, por exemplo. Só para dar uma mexida naquilo que a gente vem chamando de amostra. Pode ir, Marco. Aí eu já sei minha amostra, já decidi, coletei meus dados e agora eu vou resolver classificar. Mas, Gilda, classificação é assunto de educação infantil só. Bom, se vocês olharem os livros didáticos, não vai ter mesmo, não. Livro didático nenhum vai falar de classificação a partir do 1º ano, só fala na educação infantil. Conceito reles. Meus alunos da pós-graduação, eu tenho certeza que os alunos de Sueli, de todo mundo, uma das coisas que eles mais apresentam dificuldade é em classificar. Quando eu já sei a categoria, é fácil. Mas quando eu preciso
ler um texto, olhar determinadas respostas, e agora? O que elas têm de igual, o que elas têm de diferente, o que tem de intermediário no meio do caminho? É uma das coisas mais difíceis a classificar. E a gente não aprende na escola a classificar. A gente aprende classificações. Né? Eu tenho um exemplo que eu amo, que foi uma vez eu pedi que meus alunos tinham várias figurinhas de animais e eu pedi que eles pedissem para os seus... Alguém, uma criança qualquer de 4 anos. Então, vários deles tinham filhos ou vizinhos, fizeram. Aí eu me lembro que uma mãe disse, Gilda, eu estou tão triste, minha filha não sabe nada sobre classificação. Ela tem 5 anos de idade e ela classificou todos os bichos para o lado de cá e deixou a girafa e a formiga para o lado de cá. E ela disse... que a filha explicou para ela, esses aqui parecem com a formiga atômica, vocês sabem quem é a formiga atômica? Não sei qual é a idade de vocês aqui, e os que não parecem com a formiga atômica. Aí eu falei assim, que fantástica essa classificação que ela criou. E a mãe, triste, achando que a filha não sabia classificar. Eu falei, mas por que ela não sabe classificar? Porque tem que ser vertebrado, invertebrado, nocivo, bom, sei lá, umas besteiras, que não tem ninguém que trabalha com animais que classifica dessa forma, só a escola. Na escola a gente é obrigado a decorar as classificações e as exceções, né? Porque todos os mamíferos, não sei o quê, a baleia é exceção, não sei o quê, lá, quem é exceção. E a gente, para que eu preciso saber essas classificações todas, né? Eu preciso, quem classifica, decide o critério que quer classificar, porque eu não classifico para nada, eu classifico para tentar entender uma situação. Né? Aí existe, a gente pode criar critérios de classificação, devemos levar os alunos da gente a criar critérios sobre classificação, mas também a gente pode fazer uma brincadeira com eles de descobrir. E aí eu queria que vocês olhassem essas figurinhas, eu organizei elas em 2 grupos. Será que vocês conseguem descobrir o critério que eu escolhi? Vou ficar aqui olhando o chat para ver se alguém descobre. Tá difícil? Terrestre e aquático? Não. Cavalo não é aquático. Peraí, muita calma nessa hora. Meio de locomoção? Como assim? Meios de transporte? Quais são os grupos? Não é pegadinha. Vou dar a resposta aqui, de crianças responderam. Que tem roda e que não tem roda. Exatamente, Leandro. Quem tem roda e quem não tem roda, né? Então, as crianças conseguiram acertar. E isso, gente, é muito interessante, porque não é um critério que está acostumado. Né? Às vezes a gente tem a mania de trabalhar com aqueles blocos lógicos, aquilo não serve para nada, porque aquilo está para lá de gasto, né? Já está na cara, é fino ou é grosso, é vermelho, amarelo, azul, não serve para nada, os critérios estão pré-estabelecidos. Para aprender a classificar, eu tenho que ter elementos que eu vou criar o critério, não é usar um critério pré-estabelecido. Bora para o próximo. Tem gente gozando aqui, não sei de quem. Esse aqui, por exemplo, eu dei para a Paula, né? Trabalhou comigo, me orientando, a gente escolheu essas figurinhas e pediu para as crianças classificar em 2 grupos. Vamos pensar aí 1 minuto para vocês pensarem 2 grupos para classificar o que está aí. Alguém já pensa em algum jeito de separar esses elementos que estão aí em 2 grupos? Coisas de sala e coisas de cozinha? Será? Pode ser. Essa é uma classificação possível. Várias crianças, por exemplo, botaram essa também. Grupo de figuras geométricas. Estudo e descansar. Grupo de figuras geométricas, eu não sei quem falou aí, não é o dos melhores, porque todas as figuras têm formas, né? Formas geométricas compostas ou não, e aí a gente vai entrar para a geometria, né? Mas todas as figuras têm forma. Aí eu já perdi um monte de resposta aqui que vocês estão dando, né? Mas qual é o jeito certo de classificar? Não sei. O jeito que for melhor para mim. Eu é que decido como eu vou. Então, as crianças, por exemplo, fizeram figuras que têm pé, figuras que não têm pé.
figuras, coisas que usam eletricidade, objetos que não usam eletricidade. Eles criaram uma variedade, e isso é que é importante, né? A gente aprender a criar, né, os critérios e agrupar conforme o nosso interesse, né? Porque os mesmos elementos podem ser classificados de N formas. Não existe uma certa. Certa é aquela, até para dizer assim, o que eu gosto e o que eu não gosto. Não tem problema nenhum, é uma classificação perfeita. O que eu gosto e o que eu não gosto. O problema dela é que ela só serve para uma pessoa. Ela não serve para todo mundo. Se eu digo com eletricidade e sem eletricidade, todo mundo pode conferir se está correto ou se não está. Se eu digo o que eu gosto e o que eu não gosto, é muito pessoal. Mas a gente não faz isso na vida? Que vezes que a gente faz. Claro. Esses filmes eu nem olho. Por exemplo, filme de terror, eu detesto. Nem olho, não quero ver nenhum. Se você me indicar o filme de terror, vai passar batido, porque eu não gosto, não vou assistir. Né? Então, tem os filmes que eu gosto e os filmes que eu não gosto. As comidas que eu gosto, as comidas que eu não gosto. E elas não são fundamentais para mim? São. Eu não vou comprar uma coisa que eu não gosto para comer, não é? Ô, Gilda, deixa eu te perguntar uma coisa. Diz lá. E aí, nenhum elemento pode ficar fora, né? Quando você envolve essa atividade com as crianças, né? Porque aqui ele colocou. Não, a Emily, não, peraí, o Leandro colocou para sentar ou não, né? Aí eu fiquei pensando, né? Aí a gente tem que pensar assim, almofada, né? A almofada é para sentar, né? Ou não? Eu vou olhar para a almofada de acordo com o meu uso, né? Então, sim, tudo vai ser encaixado nos grupos que forem formados, né? De acordo com... Esse tipo de classificação do Leandro, serve para sentar ou não, é o que a gente chama de uma classificação binária, né? Essa é a mais fácil que as crianças conseguem fazer. Por quê? Porque tem aquela característica ou não tem? Voa, não voa, corre, não corre. Né? Essa é o tipo de classificação mais fácil que as crianças pequenas mais costumam fazer. É diferente de eu buscar outros critérios que eu tenho subgrupos, né? Mas ela é correta tanto quanto, né? Serve para sentar ou não. Aí você vai discutir. É que assim, eu fico pensando, ainda assim, a gente precisa pensar onde fica a almofada, né? Porque para mim a almofada pode ficar num grupo e para o outro pode ficar no outro, né? O mesmo critério seu, você falou, sala e quarto. Dependendo de quem está classificando, né? Vai ter a cadeira, vai estar no quarto, não sei o que, vai estar no quarto, verdade. Né? Então, assim, tem gente que só tem um cômodo, vai ficar tudo no mesmo quarto, né? As crianças botaram também cabeleireiro e sala, né? Porque esse banquinho aí, elas acharam que tinha cara de coisa de cabeleireiro, né? Então, aí muitas crianças foram para a história do salão de beleza, não sei mais o quê, né? Então, assim, o elemento, né, que você está chamando a atenção sobre o elemento almofada, por exemplo, em qual grupo ele vai ficar. Como a classificação depende de quem classifica, eu preciso fazer. Se eu sou professora, eu vou dizer assim, mas a almofada é para sentar? Pode ser, professora. E não pode? Pode. Né? Eu posso ter várias almofadas para sentar, eu posso ter para encostar. Cada um usa da forma que quiser. Né? Bora, Paulo? Olha, tem várias coisas aqui, mas você acha melhor deixar para o final? Eu acho que a gente pode deixar, porque eu estou meio preocupada de falar demais. Tá bom. Tá. Aí depois eu entro no chat e vocês também juntam as conversas todas. Eu estou compilando aqui tudo, tá? Beleza. Tá, joia? Ótimo, obrigada, Sueli. Bom, caminhando para frente lá no ciclo, uma vez que eu já coletei as informações, agora eu vou construir minhas tabelas. Olha que tabela linda que o menino construiu. Isso é tabela? Não. E não é só menino, não. Graduando de pedagogia daqui, da Espanha, do Quebec, de onde for, faz do mesmo jeito. O que está sendo feito aí? Fez uma lista com o valor, né, da velocidade dos animais. Tabela tem que ter aquele negócio assim, né? Parece um quadro em volta. Aí eu faço ali em volta, fiz uma tabela. Está resolvido o meu problema. Não é enquadrar uma lista. Tabela não é enquadrar uma lista. Né? Mas as crianças pensam que é como adultos também, tá, gente?
Então, essa é uma pesquisa. Já essa situação aqui do aluno do 5º ano, ele tem, de fato, uma tabela. Ele tem a quantidade de materiais, ele tem os grupos, né, que é papel, metal e plástico. Ele construiu isso a partir de um banco de dados, né? E aí ele tem o que é reciclável, o que é não reciclável. Veja, é um aluno do 5º ano construindo uma tabela de dupla entrada, porque eu tenho o tipo de material e se esse material é reciclável e não reciclável. Esse tipo de construção de tabela de dupla entrada, em geral, alunos do 4º e 5º ano é que vão ser capazes de construir. Desde o primeiro, eles conseguem interpretar, mas eles vão começar a construir no 4º e 5º ano. As crianças do 1º, 2º, 3º ano, elas conseguem construir tabelas que só têm uma variável. Então, se eu dou esses dados, elas fazem ou pelo tipo de material, ou elas fazem outra tabela por ser reciclável ou não. Juntar as duas coisas, elas não conseguem. Estruturar. Como é que eu faço para estruturar isso, mesmo após uma intervenção? Então, o trabalho de Betânia, por exemplo, ela fez isso. Ela experimentou fazer isso, tentou ensinar para as crianças, e ela percebeu que as crianças do 2º ano, por exemplo, apresentavam bastante dificuldade de construir uma tabela de dupla entrada, apesar de lerem. Elas eram capazes de interpretar, mas para construir elas se atrapalhavam com essa dinâmica que tem que pensar, né, 2 fatores ao mesmo tempo, conjugados. Então, isso não era muito fácil para ela. Mas no 5º ano, viu, gente? E aí a gente vê que tinha graduando de pedagogia até no Canadá, que é um país desenvolvido, não sei das quantas, né? E a gente trabalhar com as crianças, elas conseguem bem mais cedo do que ter que chegar lá no ensino superior. Bora! Paulo. Eu só quero chamar de Paulo, não sei porque que inventei que é Paulo. Aí, veja, gente, aqui temos uma outra tabela, que é tipo de livros lidos, e a história vai dizer, né, que foi feita realizada no Brasil, em 2015, uma pesquisa sobre os tipos de livros lidos por crianças de 5 a 10 anos. E aí apresenta esses dados. E aí a minha pergunta principal aqui é a seguinte: a diretora de uma escola com crianças da mesma idade quer comprar livros. A partir dessa tabela, que tipo de livro essa diretora deve comprar? Essa é a minha questão principal. Porque saber que tem contos 114 e gibi 89, desde o 1º ano as crianças são capazes de me dizer. Mas eu não quero saber o valor das coisas, eu quero tomar decisões a partir das informações. Então, quando eu leio todos esses dados e pergunto, a diretora quer comprar livro para a escola dela, o que ela vai fazer? O que vocês fariam se fosse diretora da escola? Que tipo de livro vocês comprariam? Contos? Por que, Gisele, contos? Porque é o que tem mais? Emily também acha. Emily, eu te conheço, né, Emily? Isso, porque tem mais. É uma ótima resposta. Compraria, porque parece que as crianças gostam mais de ler os contos, eu poderia comprar esse. Mas essa é a única resposta possível? Quem mais que podia? Qual é outro tipo de resposta que podia ter? Se eu, por exemplo, quero incentivar os alunos a estudar sobre arte, a conhecer a arte. E aí eu estou vendo que só 49, né, leitores de arte. Aí o que eu posso fazer? Eu posso comprar um monte de livro de artes para ter mais oferta e estimular os alunos, então, a ler sobre artes. Né? Gibi já tem muita gente, depende exatamente da intencionalidade do professor. Né? Então, a diretora pode escolher aquele que tem mais, ou dizer, esse já tem tantos, que não preciso mais comprar desse, vou comprar de outro tipo, para poder variar. Eu não quero que eles saibam só um tipo de literatura, né? Eu quero variar. O Leandro falou aqui, Gilda, viagem e esportes para estimular a lerem mais sobre o tema. Pois é, ou porque eu quero incentivar uma atitude saudáveis, né, Leandro? Né? De que a pessoa faça esporte, que ela pratique exercícios e etc. Então, dependendo da justificativa, é que a resposta vai estar adequada ou não. Né? Então, existem várias respostas e várias possibilidades de tomada de decisão. Não tem uma única resposta certa, porque vai depender da justificativa. Mas todas elas implicam em eu tomar uma decisão. Qual é o livro que eu vou comprar? Um tipo, né, de livro que eu vou comprar.
Para o próximo, Marco. Ah, isso aqui é uma gracinha. Eu adoro essas crianças construindo gráficos. É outro tipo de representação, né? Aliás, muita gente acha que estatística é só tabela e gráfico. Ó, esquece. Estatística é muito mais do que tabela e gráfico. Vê que eu estou chegando no gráfico agora. Estou falando aqui, ó, há um tempão. Só cheguei no gráfico agora. Mas veja que lindo esses gráficos que as crianças construíram. Uma das coisas que as crianças acham, e que eu já vi muitos professores acharem também, é que ao construir gráfico, eu preciso fazer uma ligação entre uma barra e um valor. Esse menino aqui da esquerda, da direita, ele fez isso perfeitamente. Ele tinha um problema que ele tinha que ir até 70, né, na escala dele. Aí ele começa fazendo a escala aqui pequenininha e daí não dá. Aí ele vai, continua do outro lado e vai indo e vai diminuindo os números, mas ele consegue chegar a relacionar uma barra com os 70. O único problema é que essa escala não serviu para nada, porque uma escala é uma reta numérica. Isso é reta numérica que ele fez? Não. Mas o que ele fez? Porque ele acreditava que fazer um gráfico era relacionar uma barra a um número. E muitos professores vêm dizendo isso para os alunos. Olha, tá certo o que ele fez. Quando eu peço para professores analisarem esse gráfico aqui, tem muitos que dizem para mim, Gilda, está perfeito. Ele relacionou todos os números a alguma barra. Eu falo, mas e a escala é isso? O que é uma escala? Né? Aí, se eu olhar o do lado, é um menino do primeiro ano, esse do primeiro ano aqui do lado. Olha que lindo que ele fez. Exatamente a mesma coisa do da direita. Ele relacionou uma barra a um valor. Só que ele não teve, como o da direita, nenhuma preocupação com a ordem crescente dos valores. Se tinha dois que tinham valor 5, veja que tem duas vezes valor 5. Porque o que importa é relacionar uma barra a um valor. E não pensar numa reta numérica que os espaços têm que ser proporcionais entre 1, 3, 5, etc. Né? Não é do jeito que eu quero. Veja que ele pegou novela e o 1 é a barra maior, porque foi o último que ele botou lá em cima anotando. E depois ele foi botando qualquer número em qualquer ordem. Então, um dos principais problemas que a gente tem na construção, inclusive de professores de licenciatura em matemática, é com a escala. É claro que um professor de licenciatura em matemática dificilmente vai fazer esse tipo de erro, mas quando você pede para eles ordenarem números decimais, eles fazem do mesmo jeito. É o mesmo erro. A proporcionalidade entre os valores não é respeitada. Né? Às vezes começam de cima para baixo, do menor para o maior embaixo. Quando a gente tem o cruzamento dos eixos, né? Aqui, esse valor é 0, né? E aí, sempre se é 0, ela vai sendo crescente, né? A maioria das pessoas sabe que isso é crescente, mas nem sempre também é feito dessa forma. Então, assim, a gente tem que estudar muito, prestar muita atenção sobre a escala, porque o principal erro na construção dos gráficos é a escala. O resto, às vezes, é detalhe, mas a escala, ela inviabiliza qualquer interpretação dos resultados. Bora ver o próximo? Marco? Veja, esse aqui são as crianças trabalhando com escala no Excel. Marcília trabalhou com os alunos dela do terceiro ano, com Excel. Os dados são os mesmos, mas o gráfico parece que é diferente. Onde está a diferença? Quando trabalham? Qual é o intervalo de uma escala e o intervalo da outra? Uma vai de 30 em 30, de cima, né? Isso, Gisele. E a de baixo vai de 50 em 50. Aqui o desenho nem ficou muito diferente, mas às vezes é estrondosa a diferença em função da escala. Né? Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo que trabalhava com escala bem legal, depois eu posso passar para a Sueli, que mostrava exatamente isso, né? Ele mostrava um gráfico e dizia, ó, não está vendo que não tem nada de bicho infectando ali para a biblioteca? Aí o pessoal falou, mas está cheio, como é que pode? Ele não bota a escala. Quando você bota a escala, você vai ver que o gráfico dele era igual ao outro, só que um
estava indo até 100 e o outro estava indo até 10, e isso era suficiente para deturpar completamente as informações. Isso a mídia faz um montão, viu, gente? A gente tem que estar ligado, porque é um dos erros muito... É um desenho animado, exatamente. Depois eu vejo o link direitinho e dou para a Sueli para ela passar para vocês, né? Porque eu estou sem ele aqui agora. Bora continuar? Estamos fechando já. Então, voltamos, né, na formação do aluno pela e para a pesquisa, né, qualquer aluno, né, e aí a nossa questão é, a gente vai concluir. O que a gente vai concluir? Eu respondi o processo todo que eu desenvolvi, defini a amostra, levantei hipóteses, classifiquei, registrei tabela, gráfico, não sei o quê. Dá para eu concluir? Eu consegui chegar a uma resposta? Né? Eu preciso sempre chegar até o final. Né? E aí, é como eu falei no início, a gente chama de ciclo, por quê? Porque quando eu chego no final, e se a pesquisa fosse realizada com alunos de outro grupo, de outro ano escolar, e se fosse acontecesse com um questionário diferente, perguntas diferentes, a gente tem sempre o se. E a gente vai construindo as pesquisas dessa forma e vamos crescendo no conhecimento, né, da humanidade. O próximo, por favor, Marco. Bom, mas sempre tem problemas, né? Entre o que eu planejei, olha que lindo, e o que aconteceu. Ah, mas não deu nada certo. Qual o problema? Vamos analisar por que não funcionou. É fundamental, gente. Não é com erro que a gente aprende. Então, eu planejei uma coisa, não deu certo. Vamos planejar de novo. Vamos pensar o que não foi bem planejado pelo meio do caminho. E vamos fazer outras. Podem ter certeza que quando erra alguma coisa, esse erro, a gente, ao refletir sobre ele, conjuntamente com os alunos, porque se eu não conseguir chegar a um resultado, é porque alguma coisa no meio do caminho se perdeu. E isso é muito fácil de acontecer. Né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente pesquisa o que a gente não sabe. Se eu já sei a resposta, eu não preciso mais pesquisar. Né? Então, a gente precisa... E nós, professores, quanto mais nós, professores, realizarmos pesquisas que a gente não sabe, melhor será. Porque a gente vai tentar também de um jeito ou de outro, vai errar para cá, não deu certo, vai de outra forma. Porque se eu já sei o resultado, o que vai acontecer? Eu não vou deixar os alunos pensarem. Eu vou direcionando. Agora faz isso. Agora faz isso, agora faz isso, agora faz... em vez de deixar eles pensarem, e agora, o que a gente vai fazer? Né? E quando a gente deixa as crianças, elas são fantásticas, elas conseguem levantar 500 ideias e ir pensando, e a gente vai sistematizando. Como é que eu registro? Ah, bom, nem todo mundo nasce sabendo como é que faz uma tabela. E aí a gente vai, bom, uma tabela, precisa ter o quê? Precisa ter isso, ter aquilo outro. Da segunda vez eles vão fazer certo, já pode ter certeza, né? Então, a gente precisa deixar que os alunos pensem. A gente não pode querer conduzir todo o processo, senão ninguém vai aprender a pesquisar. Porque a gente aprende porque a gente precisa ir pensando no passo seguinte. Acho que ainda tem mais um. Então, eu adoro, né, essas piadas que tem, né, às vezes, né, nesses gráficos divertidos, né? O que você faz quando se sente mal? Todos os médicos dizem que é para a gente não olhar no Google, mas eu duvido que ninguém olhe no Google. Eu sou a primeira a olhar todas as coisas no Google, fico logo apavorada, estou morrendo, aí chega lá, quem mandou você olhar no Google? Porque não teve jeito de não olhar, né? Então, essa pesquisa me representa, porque eu sou exatamente assim. Próximo, Marco. Cuidado com as fake news, né? Veja, esse é um gráfico da Globo News, não, da ESPN Brasil, né? É um site, a foto é da TV, né? Veja a escala desse gráfico do campeonato do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, tem negativo e positivo crescendo para o mesmo lado, 194, 840 e depois 223, um é negativo, outro é positivo, e está tudo certo. Como é que alguém apresenta um gráfico desses? Né? Então, para a gente ver que gráficos errados existem nas melhores famílias. Então, assim, esse canal é um canal respeitável, digamos assim, né, de esporte, etc., fizeram um gráfico desse. Né? De vez em quando a gente vê, eu me lembro que tinha uma mulher que apresentou, ela media, na época da Covid, ela pegava o palmo dela e dizia, olha a diferença, tem mais de um palmo de diferença.
pelo amor de Deus, é para ler a escala, não é para medir com quantos palmos que é a diferença, pelo amor de Deus. Mas, assim, várias pessoas olharam e me mandaram, porque sabe que eu adoro essas coisas horrorosas para usar de exemplo. E o pessoal, mas como que uma repórter vai medir com palma a diferença entre... sei lá, acho que era até na Covid, número de mortos e número de vacinados, sei lá o que era. Gente, é escala que é para olhar palmos, não. Né? E, finalmente, acho que tem mais uma, é isso, Marco? Paulo. Acerto que fala errado. Bom, e aí eu acho que essa é uma frase ótima, né? Que é fácil mentir com estatística, mas é difícil dizer a verdade sem elas. Né? Eu acho que essa é uma frase muito interessante que a gente tem, né? Que eu gosto muito, eu acho que ela exprime muito o que eu penso. E tem ainda, para finalizar, mais 2 slides. Um que eu amo também, que é esse slide, né? A importância das coisas em 2020, né? Então, o gráfico que foi construído. Eu adoro o sutiã, vejam o que aconteceu com o sutiã, ninguém saía de casa, né? Nós mulheres, então foi lá para baixo, ninguém precisava usar. E também eu acho muito a história da máscara, olha a confusão generalizada que é o gráfico de máscara. É claro que isso é uma piada, né? Mas a gente também pode brincar com a estatística, né? Finalmente, gente, termino. O próximo é só o nome do GRIF, e que tem aqui é o link do grupo da gente de pesquisa, onde todas as publicações nossas, dissertações, artigos, congressos, etc., vocês acham na íntegra aqui, pode baixar gratuitamente. Quem tem mais interesse em estudar de forma mais aprofundada, pode catar todos os textos aí. Bom, chega de falar, Gilda, agora bora vocês. Obrigada, Marco, super pela sua passagem dos slides, foi perfeito. Ótimo, Gilda, muito bom. Eu compilei aqui alguns comentários, tem uma pergunta aqui ao final, que inclusive vai ao encontro de um pedido que eu ia te fazer. Mas, assim, antes da gente passar aqui para as questões, eu queria te contar que nós, do PPGE, da UFMT, nós lemos um material, né, que você... eu acho que você encaminhou até no grupo do GT1, que foi uma publicação que você e o José Ivanildo organizaram o ano passado, né? A É o publicação... e-book que a gente fez o ano passado. Isso, com vários capítulos, e Isso. acho que cada capítulo se refere a uma pesquisa, né? Isso, Dos isso, pesquisadores do GRIF, não erro mais. E aí, assim, é um material muito bom, muito rico, né? Porque ilustra exatamente, acho que tudo, um pouco da sua fala, né? E aí, assim, pensando, eu confesso para você que eu consegui ler só 2 capítulos, né? Quero ler todo o material. Mas, juntando com a pergunta aqui da Emily, né, que ela vai falar um pouquinho da combinatória, vou até ler aqui a pergunta da Emily, que vai ao encontro da minha solicitação. Olhando para a perspectiva trabalhada, me pergunto, como poderia trabalhar a estatística e a combinatória de maneira articulada, de modo a estimular a criticidade dos alunos, né? E aí, nesse capítulo 1, você e o José... Não, você... Ivanildo. O José Ivanildo é que vocês fazem a apresentação, e o capítulo 1 também. Vocês vão falar, né, da estatística e da probabilidade, né? E eu acho que seria interessante você, sei lá, comentar aí rapidamente como é que a gente pode, porque as duas áreas, elas vêm postas para a gente, né, nas orientações curriculares, já desde os PCNs, né? Embora lá nos PCNs fosse tratamento da informação, no conteúdo, né, do material já vinha ali anunciada uma ideia de trabalho com a probabilidade também, né? E agora na BNCC isso fica mais explícito, né? Porque é probabilidade estatística, tá? Então, se você puder comentar um pouquinho mais sobre essa articulação. Tá. A combinatória, na verdade, ela saiu, né, da estatística e probabilidade. Ela antes era estatística, probabilidade e combinatória, o que faz todo sentido do mundo,
porque a combinatória são os espaços amostrais da probabilidade, né? Mas elas saíram e ficaram lá junto com as estruturas multiplicativas. Então, o grupo do Geração, que é coordenado por Ruth Borba, né, elas ficaram muito bravas. Mas como é que faz uma coisa dessa e etc, né? Mas a probabilidade está associada com a estatística, né? Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que pensar que a estatística se utiliza da linguagem probabilística, né? Ela se utiliza da linguagem probabilística e é fundamental, porque, ao contrário do que muita gente acha, a estatística é a ciência da incerteza. Ela sempre existe uma probabilidade de algo ocorrer, né? A gente acaba sempre argumentando assim, se é estatisticamente comprovado, a estatística não está comprovando, ela está dizendo qual é o grau de probabilidade daquelas relações terem causalidade, delas serem correlacionadas, enfim, ela está sempre dando uma probabilidade de coisas estarem conectadas, digamos assim, né? Então, essa é a primeira questão que é importante a gente pensar sempre em estatística e probabilidade. Depois, nos anos iniciais, ele é um pouco mais separado, a estatística, tirando a parte da linguagem, ela é um pouco mais separada, porque existem conhecimentos específicos de espaço amostral, de aleatoriedade, que não estão sendo muito discutidos dentro das perspectivas do ensino de estatística. Quando a gente vai mais para frente, isso é muito mais discutido, né? E aí a gente vai ver que tem, por exemplo, até eu escrevi aqui no chat, né? Tem um aluno meu que ele está trabalhando com curva normal. E ele, exatamente a partir da curva normal, ele vai discutir os conhecimentos estatísticos e probabilísticos, né, da curva normal. Né? Ele já fez isso no mestrado, ele agora está aprofundando no doutorado, mas tem lá alguns artigos sobre isso que alguém me perguntou aqui, que foi, já não sei mais, mas eu vi aqui no chat que tinha alguém me perguntando. Né? E aí você também está perguntando. Então, eu acho que, para os anos iniciais, a relação, tirando a linguagem, não é tão próxima assim. Ela é fundamental de ser trabalhados os conceitos probabilísticos, né? O caderno do Penaic, né? Eu acho que a maioria de vocês conhecem, né? Então, o caderno do Penaic, ele traz conjuntamente, né, atividades de estatística, de probabilidade. Tem uma atividade que é um jogo da passagem do rio, que eu acho fantástico, eu adoro aquele jogo da passagem do rio, né? Que você joga com 2 dados e você tem que pegar todos os bonequinhos que estão de um lado do rio e passar para o outro, né? E aí você aposta no número. E eu me lembro que no Penaic daqui a professora disse para mim, eu não aguento mais esse negócio de jogo, vou botar logo no 12 que é para eu ganhar logo. Ela não ganhou, foi nunca, porque a probabilidade de 2 dados dar 12 é muito mais difícil do que dar 7, dar 8, por exemplo. Né? E aí depois ela, por que eu não estou ganhando nunca? Eu falei, por que será? Não sei o quê. Aí no final ela acabou querendo jogar 500 vezes, porque ela viu que ela ia perder feio. Né? Mas eu acho que tem atividades interessantes. O grupo do Geração tem vários trabalhos. Nesse livro da gente, o Ivanildo trabalha mais com probabilidade do que eu, né? Tem o trabalho da Emily com a Valesca, que elas fizeram um livro que chama O Clubinho, que ficou bem interessante. E aí elas propõem várias atividades no nível, né, de anos iniciais para trabalhar com as ideias importantes de serem compreendidas para a probabilidade. Eu acho que quem estiver trabalhando com probabilidade pode dar uma olhada nos trabalhos, o capítulo da Emily, que ficou bem bonitinho o livro, né? Ele está, inclusive, também disponibilizado, né, o livro inteiro, vocês podem baixar para trabalhar, né? Então, é bem legal né, que está assim, tudo está disponível, né, para poder ser trabalhado. Eu estou olhando para o material aqui, bem legal. E olha, temos outras coisas aqui no chat, tá? Diga lá. Vamos lá, eu vou recuperar o que surgiu mais lá no começo, para o pessoal não ficar bravo comigo, né? Deixa eu ver aqui. A Gisele, lá no comecinho, falou promover ações que fomentem a autonomia dos estudantes em busca em busca e se apropriar de conhecimentos. Acho que quando você estava falando um pouquinho do papel do professor, né? Isso.
Aqui uma coisa da Raquel, né? Quem nunca pediu para os alunos votarem qual preferido? E hahaha. Exatamente, Raquel, tenho certeza. Quem nunca? Eu, inclusive, já fiz esse pedido para alunos da pedagogia. Olha só, estou confessando aqui em Mas público. veja, gente, se você for pintar a sala, e você pode fazer a cor preferida, mas se não for para pintar a sala, ela fica sem sentido, né? Não, não, foi demais, porque assim é algo que está muito presente, né, Gilda, ainda no livro didático, né? De Eu acho monte, de monte. que os autores eles não têm tanta criatividade, né? Então Isso, acaba indo para essa direção mesmo, né? isso. Qual é a fruta preferida, o lugar preferido para viajar, o lazer preferido, sei lá. É. Aí a Raquel também, ela disse assim, já borbulhou uma ideia aqui com a fala da professora Gilda, Oba! que o resultado precisa ter um reflexo, ser útil. Fazer Isso. um trabalho estatístico sobre o consumo e sobras das merendas, após os Legal. resultados, elaborar uma ação para reduzir o desperdício e, após algum tempo, refazer o processo e observar novamente o resultado através das coletas, né? Então, ela já pensou um pouco naquela tua fala, né? Isso. Da interdisciplinaridade mesmo, né? É. E não de um jeito artificial, né? Porque a gente vê Muito boa a ideia dela. muitos Para resolver de contextos, fato um problema que a escola convive exatamente, de sobra, de tudo, né? E né? aí a pensar soluções, né? E de repente ver como é possível solucionar, se a direção da escola escuta a pesquisa que os alunos realizaram, né? Achei ótima ideia. E vai trabalhar com a consciência por Isso. meio de uma ação real, né? Do É. contexto real e não de um É. contexto inventado, né? Isso. Teve uma vez que eu estava trabalhando com uma prefeitura aqui perto de Recife e tinha aquela história, né? O quinto ano A é sempre mais forte que o B, né? Aí também deve ser a mesma coisa, né? Escolhe os alunos bons, bota numa turma, e o que não é bom vai para outra. Quando a turma é D, meu filho é aquele rebotalho do rebotalho, né? E é claro que os alunos sabem, né? Eles não são bestas, né? Eles sabem disso. E aí tinha uma escola que tinha uma turma dessa, acho que era, sei lá, quinto ano C, que eles sabiam que todo mundo dizia que eles eram péssimos, não sei o quê. Eles se enfesaram de tal forma, e a gente vinha trabalhando com pesquisa com eles, eles resolveram fazer uma pesquisa na escola de o que precisava ser melhorado, e aí fizeram, apresentaram tudo para eles dizer, vocês estão dizendo que a gente não sabe fazer nada? Olha como a gente sabe fazer, e para solucionar os problemas da escola, né? Aí o pessoal caiu para trás, assim, eu fiquei encantada, né? Porque ninguém pediu nada, e eles é que se revoltaram de tanto serem discriminados, como não sabiam fazer nada, não ajudavam em nada, eles fizeram, eles resolveram, eu achei fantástico, né? E agora me lembrei com essa proposição aí, né? Então, aí vem a Gisele falando que realmente é interessante essa ideia da Raquel, parará. Aí a Gisele comenta também, né? É super interessante. Bom, antes o Leandro fala: estudamos estatística para ajudar na tomada de decisões, né? É bem legal. Acho que nesse capítulo que eu li tem uma coisa, né, que você fala. A gente precisa decidir qual tratamento médico, né, escolher, né? Então, acho que foi eu li isso daqui, acho que foi no seu capítulo agora. E você fala disso, né? Quer dizer, para que eu vou aprender a tomar decisão? Por exemplo, numa situação dessa, né? Eu tenho dois tratamentos médicos possíveis, qual, né, que eu vou. Você falava de probabilidade, é isso. Agora É. lembrei de todo o contexto e foi você mesmo, você e o Ivanildo. Uhum, é. Qual que é o mais provável de dar certo, né? Uhum, É isso aí, do tratamento. Aí, isso. voltando aqui, muito bem, muito interessante, assim, da classificação. A Gisele fala assim, super interessante essa questão da classificação, pois dá a possibilidade de mais de um tipo de classificação, a depender do olhar de quem está realizando. Perfeito, perfeito. Exato, né? Que é a ação de classificar, né? Isso.
Aí o Clésio diz, muito interessante, a diversidade de opções vai depender do que o pesquisador quer procurar ou reconhecer onde procura, ou seja, de seu interesse e experiência. Aí Gisele diz, quando trabalhamos o plano cartesiano, muitos estudantes apresentam dificuldades na marcação dos pontos e É verdade. E é, principalmente na escala implícita, né, Gisele? Porque você marca, mesmo com as crianças pequenas, você marca 2, 4, 6, 8, 10, por exemplo. E aí você tem que registrar o 3. Onde fica o 3? Né? E aí as crianças, às vezes, não conseguem entender que o 3 está na metade do 2 e do 4, por exemplo. Né? E isso também ocorre com os adultos, né? Com escalas não de 2, 3, mas com outros intervalos mais complexos, né? Mas também atrapalham. E o que é incrível, gente, é que no livro didático, por exemplo, você pega o livro didático do 5º ano, do 4º ano, eles trabalham com frações, o soma, multiplicação de fração, pede que bote na reta numérica números fracionários, ordinais e decimais, super complexa a relação numérica que estão pedindo que coloque na reta numérica. Mas quando vai para o gráfico só tem escala unitária. Que esse é um outro problema, gente. Escala unitária quase que não justifica fazer gráfico, né? Porque a gente consegue, por exemplo, se eu estou numa sala de aula, quem gosta de rosa? 4. Quem gosta do azul? Não sei o quê. A sala tem o quê? 20, 25 alunos, né? Então, contando ali, eu já resolvi o problema. Para que eu vou fazer gráfico, tabela, caramba, se eu não preciso disso, né? Então, a gente precisa trabalhar para além do que é possível ser pesquisado dentro da sala de aula da gente, para poder, inclusive, justificar a construção de tabelas e gráficos. A gente não pode estar sempre trabalhando com escala unitária. Né? Inclusive, as pessoas gostam de trabalhar com aquele papel quadriculado, né? Fazer os quadradinhos, etc. O papel quadriculado só ajuda na escala unitária, porque se ela for uma escala, cada quadradinho vale 3, a vaca já foi para o brejo, porque aí já envolve toda a questão das correlações nas estruturas multiplicativas e as crianças já vão se atrapalhar toda. Então, é preferível que não tenha quadradinho nenhum e que ela vá marcando 0, 3, 6, 9, etc., né? Que ela vai entender bem melhor do que, de fato, fazer aqueles quadradinhos. Então, assim, a gente teve um tempo que eu achava que o quadradinho ajudava, na minha tese, viu? Eita, que faz tempo isso, viu? 20 anos. Caramba! Agora que eu me dei conta que a minha tese tem 20 anos. Mas é verdade, nossa. Mas eu achava que o quadradinho resolvia. Só que aí eles tinham que fazer escalas e eles não conseguiam fazer o quadradinho valer mais do que diferente de 1. Né? Então, eles saíam pintando, eles tinham que marcar 36, eles saíam pintando 36 quadradinhos, subindo e descendo os quadradinhos que tinham disponíveis na folha. Igual o menino que faz o 70, que vai, sobe, arrodeia, vai lá em cima, etc. Não adiantava de nada. Agora, Gilda, fazer o gráfico também numa folha branca não é fácil, hein? Gente, tecnologia existe para isso. Vamos usar. Sim. Se vai usar o Excel, se vai usar um programa, Mas uma beleza. folha de pautada já ajuda o suficiente, porque as linhas da folha pautada já são suficientes. Melhor que o quadradinho. Melhor do que o quadradinho. Beleza. Bom, aí tem umas perguntas, tá? Bom, aqui, Gilda ou Leandro, se tem algum exemplo de pesquisa com atividades sobre estatística e probabilidade em conjunto? Eu acho que nesse material tem, né? Então, eu falei, o trabalho do André Felipe, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele faz essa questão com a curva normal, e aí ele junta estatística e probabilidade, e ficou muito interessante. Como é que ele discute essa relação da estatística e probabilidade, né, na curva normal, né, porque eu estou imaginando que ele está fazendo a pergunta, inclusive, para além de anos iniciais, né, e aí eu estou respondendo, ele trabalha com ensino médio, né. O André Felipe Queiroz, né? Araújo. Isso. O Aí lá no site do GRIF tem a tese dele, tem artigos que ele publicou, tem anais de congresso que ele publicou, né? Aí dá E para. esse capítulo aqui, né? Que deve ser Tem uma um capítulo síntese. escrito por ele e pelo Diego Maciel também. Isso. Tá. Bom, aí nós temos aqui parabéns, fantástica palestra, elogios. Gostei muito dessa perspectiva de trabalho, análise de pesquisas para compreendermos as práticas de sala de aula, Renata, tem bastante gente aqui do PPGE.
Aí tem aqui um comentário da Daisy Ross, que é uma aluna nossa aqui do doutorado. Ela diz assim: uma pena que, atualmente, a maioria dos cursos de pedagogia não apresentam a disciplina de estatística na grade curricular. Daisy, eu apresento, inclusive como referência um texto da Gilda, tá? Então, deixo aqui o meu depoimento. Tem uma unidade da matemática 2 só voltada para a probabilidade e estatística. E o seu texto, daquele livro que foi organizado pelo Cristiano O Muniz, amarelinho. isso. Ah, no amarelinho ou no livro com o Cristiano e a Kátia? A Kátia tem Ah, um tá. capítulo seu lá que fala bastante Isso, da classificação, né? Um isso, pouco é. síntese Porque do. tem o livro amarelinho que a gente publicou pela SBEM. Eu gosto muito e tem Eu sido muito sei, utilizado. eu sei. Né? Quem precisar, às vezes, de um respaldo mais, né, dos conceitos teóricos para É, trabalhar nos anos iniciais, esse livro da SBEM, que eu chamo Amarelinho, que a capa dele é amarela, sim, 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 né? eu Ele é vi. bem interessante. Ele tem ajudado muito na construção dos conceitos, mais ou menos esses que eu trabalhei aqui. E acho que está disponível também, Tá, de né? graça, baixa. Entra no site da SBEM, baixa. Tá, beleza. Bom, e aí ela fala que é uma pena, né? Bom, talvez a maior parte dos cursos de fato não É. deem, né? Eu aqui tenho uma disciplina eletiva, que é a estatística dos anos iniciais, mas, em geral, não tem mesmo, não. A É, maioria dos cursos tem. mas porque assim é muito pouca matemática na pedagogia, né? E aí É. você acaba. Aqui a gente vai ter três com essa mudança do projeto de curso, né? Teremos 3 semestres, então vai dar para trabalhar muita estatística. Olha, no máximo aparecem alguns tópicos, ela continua dizendo, né, voltados ao tratamento de dados em disciplinas de matemática, as quais buscam trabalhar vários conceitos matemáticos em disciplinas com uma pequena carga horária, inviabilizando a exploração dessas abordagens da estatística voltada aos anos iniciais. Aí o Leandro agradece. Professora, qual a. Sim, Emily. A Emily, a professora Sueli, qual seria a referência deste livro citado por você? Esse é o material que eu disponibilizei para o pessoal do PPGE aqui, mas eu posso mandar no e-mail de todos os inscritos. Tá bom, Emily? Não sei se você está inscrita, mas eu encaminho o PDF. A referência do livro, eu vou fazer isso. O amarelinho estou botando aqui, que eu estou com ele aqui. Já botei aqui no Ah, chat. O do amarelinho que está na SBEM. Se clicar aí, vocês baixam ele. ótimo. Muito bem, a gente evoluiu, nossa prática se transforma, professora Gilda, isso é importante. A Eliette, que também é uma aluna nossa do doutorado, com o conhecimento que a Gilda compartilhou, veio junto a simpatia dela. Obrigada. Sim, Daisy, não tem disciplinas específicas, não. Eu me referi à disciplina de fundamentos, né, e metodologias da matemática na pedagogia, e nessas disciplinas a gente tem uma unidade, né, voltada inteiramente para a estatística. Esse artigo que a senhora citou, Aprendizagens na Vida e na Escola, sim. Que assim, esse livro que a Kátia e o Cristiano organizaram, que tem esse seu capítulo, a gente tem a versão digital aqui na UFMT. Ah, que ótimo, eu mesmo não tenho. Só tenho impresso. Então, os alunos do PPGE daqui, a gente consegue. Eu vou mandar para vocês por e-mail, tá, gente? Eu não consigo parar agora para pegar as referências e colocar aqui no chat. Então, já mando o PDF do material que eu estou com ele aberto aqui, já mando as referências desse outro.
E é isso, Gilda. Eu gostei muito, assim, eu queria só destacar mais um aspecto, né? Acho que Ó, Leandro já botou aí. Obrigada, Leandro. Eu estava aqui procurando, mas eu fico prestando atenção e Ah, o procurando no que. Leandro, eu também tenho dificuldade de concatenar aqui as coisas, mas vamos embora. Obrigada, Leandro. Ótimo. Esse daí é o amarelinho? Não, o de cima que eu botei, que é esse Bem Brasil, é que é o amarelinho. Esse de Esse é baixo é o o que você seu. falou dos capítulos que você leu. É o Ótimo, e-book de 2021 agora. do ano É, passado. Tá. do Griffer. Legal. Ótimo, Leandro. Muito obrigada. Mais alguma questão? Alguém gostaria de abrir o áudio, fazer algum comentário aqui oralmente? Não? Fiquem à vontade, é um diálogo, né? E agora é o momento de vocês participarem falando também, né? A gente tem um tempinho ainda aqui, ninguém quer conversar, falando, abrindo o áudio. O que eu ia comentar, Gilda, que eu acho que são assim coisas importantes para o professor sempre lembrar, né? Uma primeira coisa que eu anotei aqui, que estatística não é aprender conceitos isolados, né? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem não só na estatística, na matemática como um todo, e acho que dá até para ir além em outras áreas do conhecimento, né? Que se ensina uma área, um assunto, um tópico de uma determinada área, explicando, né, conceitos isolados, né? E não é assim que funciona, e também não é assim que funciona na estatística, né? E eu acho isso muito. Essa sua frase foi muito boa, né? E serve para outros contextos também, né? Uhum. Uma outra coisa que eu destaquei aqui, Gilda, que não sei se você quer falar um pouco mais, é com relação à classificação, né? Porque é muito sério, né? Isso, né? Os livros didáticos e, consequentemente, os professores, eles acabam realizando essa prática, né, de apresentar as classificações prontas e pedir para os alunos encaixarem os elementos dentro de caixinhas, né? É, Então, a ciência faz muito isso, né? é. E Muitos alunos de pós-graduação acham que tem que ter já tudo pré-estabelecido, né? Gente, quem que disse? Se você faz umas questões abertas, você tem uma riqueza de informações, você vai perder essa riqueza para poder caber dentro de uma caixinha? Não, vamos fazer mais caixinhas que caiba a riqueza, né, daquilo que você tem, né? E quando a gente fala, né, em pesquisar, botar o aluno para pesquisar, e ele vai construir o conhecimento. Se eu não ensinar eles a classificar, eles não vão conseguir construir esse conhecimento, né? Porque quando eu interpreto, né, uma pesquisa realizada por alguém, já vem as categorias prontas, né? E aí, mas eu preciso também ver se aquelas categorias elas são, né? Eu uso muito a perspectiva do Piaget, gente, é antigo mesmo. Né? O Piaget fala em duas condições para classificar. Ele fala em exaustividade, que foi o que a Sueli chamou a atenção, de que todos os elementos precisam incluir em algum dos grupos. Né? Não importa se você tem 2, 3, 50 grupos. Né? Todos os elementos têm que caber em algum grupo. E a outra coisa que ele fala é da exclusividade, ou seja, cada elemento só pode estar em um dos grupos. Se ele tiver em mais de um, aí você já não está mais falando de uma classificação adequada. Então, se de um lado eu posso classificar de N formas, porque quem vai classificar é que decide o critério que ela quer classificar em função do objetivo que ela tem com aqueles dados. Por outro lado, você tem que ter cuidado que o adequado, né, é a classificação que cumpre a exaustividade e a exclusividade. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu às vezes uso, era para classificar uns jogos, e a pessoa bota assim, isso aqui é jogo, esse é forma, e esse era, sei lá mais o quê. Já me esqueci qual era, eram 3 grupos. Aí você fala assim, qual é o jogo que não tem forma? Todos os jogos que estavam ali tinham uma forma. Então, eu vou botar aquele jogo no que é jogo ou no que é forma? Né? É impossível,
porque ele cabe em 2. E isso, gente, é muito, muito, muito comum, inclusive em teses de doutorado, que eu olho assim, inclusive na nossa sociedade, né, Sueli? É uma das coisas que... O que acontece? Então, assim, na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a gente tem vários critérios para organizar as pessoas. A gente tem por ano, né, nível de ensino. Então, tem anos iniciais, anos finais e não sei o quê, ensino superior. Mas a gente tem também sobre conceitos específicos. Então, a gente tem grupo de estatística, tem grupo de álgebra, tem grupo de não sei o quê. Mas temos também grupo de tecnologia, por exemplo, ou de inclusão. Aí você tem uma pesquisa que fala sobre inclusão com uso de tecnologia, realizada com alunos dos anos iniciais, sobre estatística. Bota onde essa pesquisa? Não sei. Não sei, porque ela cabe em 4 grupos, pelo menos, para a gente ver que a própria sociedade da gente ela tem uma classificação horrível. E isso acontece, acho que vários aqui, né, que são alunos de pós-graduação, que já mandaram para congresso, volta e meia você fica, mas qual é o melhor grupo que eu vou mandar? Eu não sei para onde é que eu mando, porque fico lá, fica. Eu mesmo faço parte de 2 grupos na SBEM, né? Sueli também acho que faz parte de 2 grupos, né? Não, Porque... inclusive, né, eu estou lembrando, o ano passado, né, no CIPEM, a gente tentou, né, o Gilda, quebrar com essa classificação, né, mas não teve jeito, porque no remoto, né, não dava para entrar em outra sala. Então, assim, essa rigidez, ela precisa começar a ser revista dentro, né, da própria sociedade. É isso mesmo, Porque eu mesmo com estatística nunca sei se eu apresento no grupo de estatística no GT12 ou se eu vou apresentar no GT1. Aí, como eu acho que no GT12 tem um monte de gente que trabalha com estatística, eu falei, eu acho que eu cumpro um papel mais importante trazendo essa perspectiva para o GT1, que não tem mais ninguém trabalhando com estatística, né? Aí eu fico no GT1, né? Mas assim, eu fico lá e low, né? Eu meio que faço ações... Você conseguiu? Eu não consegui circular, por isso que eu estou falando. Não, eu circulo em 2 grupos. No remoto eu não consegui, eu fiquei presa numa mesma tela. Mas, enfim, então, e aí essa questão da classificação, né? Porque só para encerrar que tem um comentário aqui do Paulo também. Eu acho assim importante o que você traz, Juda, porque é um jeito de olhar para a classificação que permite a criança pensar, né? E a encontrar formas, né? E várias formas, né? De apresentar essa classificação. E a semana passada nós estávamos aqui com o Bigode, né? Ele veio conversar com a gente sobre educação matemática realística, e só para fazer um paralelo, né, entre essa sua fala e o que ele trouxe a semana passada, gente, a gente precisa propor atividade em sala de aula que permita que as crianças pensem, né, mas pensem genuinamente, né, de acordo com os conhecimentos dela, que elas possam revelar aquilo que elas sabem, né, e acho que vai muito ao encontro, né, do que você fala, não só da classificação, mas desse trabalho todo, né, com a estatística. De botar as pessoas para pensar sobre o entorno dela, no mínimo, né? E sobre a vida, né? Eu não gosto dessas coisas muito que é só muito pequenininha, né? Eu acho que a gente pode pensar sobre coisas imaginárias, a gente não é obrigada a pensar sobre aquilo que eu tenho condições de fazer, né? Sonhar faz parte, quem é que não quer ganhar na loteria, né? Então, o que eu faria se eu ganhasse aquele mundaréu de dinheiro da loteria? Eu não sei nem o que eu faria, porque eu não consigo nem imaginar, é tanto dinheiro que ganha, que eu fico assim, meu Deus, eu faço o quê? Compro quantos apartamentos? Aí o pessoal, compra 400. Posso comprar 400 apartamentos? Então, não vou comprar 400. Sabe? Então, mas... consegue ter uma noção, né? Pois é, se eu não materializar em algumas coisas, eu não consigo nem pensar qual é o montante do dinheiro, né? Não, eu digo assim, é importante porque isso vai romper também com uma visão do professor de que as coisas podem acontecer desse jeito, né? Porque eu acho que o professor também ele tem muito receio de arriscar, né? Ele tem muito receio de sair daquela resposta única e a única correta e verdadeira, né? A riqueza é exatamente confrontar as respostas, né? E, por exemplo, quando você vai diferente, sei lá, aquelas coisinhas laranja lá, que tem várias classificações, veja, eu classifiquei assim, eu classifiquei assim, eu classifiquei assim. Olha que legal,
né? A variedade de formas, né? E aí, assim, quanto de conhecimento matemático também que vai entrando ali por trás no uso, e não no conhecimento em si por ele mesmo, né? Ele vai entrando no uso, né? Então as crianças vão contar, as crianças vão comparar, né? Elas vão fazer várias situações, né? Que de uso do conhecimento e não ele fechado nele mesmo, né? Então De acho que essas uso e coisas de produção, né? de produção. A gente tem que ser produtora de conhecimento desde sempre, desde a educação infantil. E as crianças são capazes de fazer isso, né? Não, e o professor tem que entender isso, né? E permitir. Olha, aqui tem o Paulo, né, Ferreira, essa competência relacionada à classificação é muito importante. Trabalhei com um material de ensino de física chamado, aqui acho que é outro, né, Paulo? Grupo de reelaboração, aqui é GREF mesmo, né? Grupo de elaboração de ensino de física. Acho que ele mexeu um pouco nessa perspectiva. De física da USP, e o início dos assuntos era escrever sobre o dia a dia dos alunos para depois classificar as situações. Uhum. Surgiam várias situações, classificações e discussões, é bem essa ideia mesmo, né? Daí se discutia sobre para a melhor situação para iniciar o estudo, enfim, ele está relatando aqui uma experiência, isso, que ele viveu com professores de física. Ótimo. É bom porque aí cada um vai, né, puxando, né, nas suas experiências de vida, como é que eu posso reelaborar aquilo. Eu acho que essa é a riqueza da gente trocar ideias, né, que vai surgindo outras ideias, a gente vai repensando, né, vocês vão falando, eu também vou puxando outras histórias que, né, fazendo as conexões todas possíveis, né? Isso mesmo. Aqui o Clésio, obrigado pela oportunidade. O Paulo está reforçando que não é o mesmo grife, é o grefe, né? Professores de física, parabéns pela iniciativa de proporcionar momentos ricos como esse, o Carlos. E é isso, Gilda. Então, gente, muito obrigada pela possibilidade de compartilhar com vocês e de vocês me levarem a refletir outras coisas, né? A gente está sempre aprendendo, né? E eu acho que essa é a riqueza que tem da vida, né? Da gente estar sempre aprendendo, né? Mas nem sempre a gente está praticando isso, eu acho, né? Eu, às vezes, sinto que tanto alunos como professores falam, já sei tudo, não preciso mais, né? Pois é. E não é verdade, né? A gente está sempre aprendendo. Mas, voltando ao Piaget, se a gente não acha que se a gente acha que já sabe tudo, a gente não vai aprender nada. A gente primeiro precisa achar que pode não saber alguma coisa para que a gente se predisponha a aprender alguma coisa. Né? O Piaget chama de desequilíbrio, né? Então ele vai falar sobre desequilíbrio. Se você não desequilibrar, e é isso, é as coisas mais simples. Se eu acho que eu sou uma ótima boleira, sei fazer bolo, eu não vou prestar atenção na receita de ninguém. Né? Mas se um dia eu comer um bolo que é melhor que o meu, eu posso dizer, poxa, talvez eu possa fazer um bolo melhor. Né? Então, É o enquanto e a gente... se, né, que você falou, e se eu colocar uma canela no bolo, né? Né? Então, se a gente acha que já sabe tudo, a gente não vai aprender nada. Então, essa perspectiva da gente achar que a gente pode sempre aprender, que eu acho que é importante sempre que a gente estimule em todas as pessoas, né? Porque é assim que a gente cresce e que a humanidade cresce. Olha, o Luiz Mauro fez uma fala interessante, que o Luiz Mauro é do nosso grupo, né, do Grupo EMAI. Imagine, tenho 26 anos de sala de aula e aprendi muito hoje. Que né? bom, Luiz Mauro. Fico feliz de poder ter contribuído um pouquinho com você. Aí, mais obrigados, da Emily, tá? O Leandro também, a Roseli, excelente encontro. Gilda, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Aí já são quase 9h30, né? Isso, pronto. Está na hora de jantar. Valeu, viu? Jantar agora? Eu janto às 6. Você já jantou? Faz tempo, eu janto às 6 na minha casa. Então a gente pode ir
hora aqui no nosso Aqui bate-papo. no Nordeste, 6 horas é hora de jantar, minha filha. Está pensando que 9h30 é hora de Paulista, e pelo visto, e o pessoal de Cuiabá também. Aqui ainda é 8h30, eu ainda vou jantar. Ah, pois é, aqui já é 9h30, é verdade. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigado pela participação, né? De vocês respondendo aqui pelo chat, que sempre, né, essa conversa que a gente não conversa, mas pelo menos respondia no chat para eu saber para onde é que a coisa estava indo, né? Porque o tete a tete é importante também, né? E aqui eu nem vejo vocês, eu só estou vendo o Sueli e as meninas que estão traduzindo, obrigado por elas. Eu falo para caramba, devo ter dado um trabalho danado para elas. Não sei como é que elas conseguem, né, traduzir tudo, né? E vejo também aqui a Vani, né, que está na organização aqui em cima, bem pequenininha, assim, a fotinho dela. Mas a gente vai vendo, porque pelo menos a gente vê um pouco a reação das pessoas, né? Se você falar e não vê ninguém assim, dá uma certa aflição. Aí eu vou vendo a cara das pessoas assim um pouco. É bom, né? É sempre bom ver. Isso. Tá Obrigada ótimo. aí, todo mundo, gente. Um Obrigada, abraço para agradeço vocês. aí o pessoal, os intérpretes, as meninas, todos os participantes. Uma ótima noite. Na próxima semana, nós temos o professor Zaqueu, tá? Professor Zaqueu Vieira Oliveira, ele vai falar do tema abordagem histórica no ensino de matemática. O Zaqueu trabalhou junto com o Vinícius lá na FEUSP, é um menino, porque ele é muito mais novo do que eu. Muito bacana, viu, Gilda? Se você puder acompanhar, vai ser também na quinta-feira, no mesmo horário. Aí eu mando para você o link, tá? Infelizmente eu não vou poder, porque eu estou com 2 grupos na quinta-feira de noite. Então eu tenho que ficar lá e low. Aí, como é de 15 em 15 dias, hoje eu pude, né? Mas tá bom. semana que vem eu vou estar doidinha com os grupos de formação. Então você já fica convidada para o diálogo com a Carmen Passos. Tá? Ótimo, ótimo. Adoro a Carmen. Passos vai ser daqui 15 dias. Quem sabe você então ótimo. Aí, daqui a 15 dias é o intervalo do meu curso. Tá ótimo. Vai botando lá no GT1 para a gente ir sabendo das. Tá bom, isso, eu coloco lá os flyers. Tá, joia? Então. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, Beijo. Tchau. Gente, brigadão. Aí é só clicar no xizinho, Gilda. Certo, tá joia. Obrigada. Beijo, brigadão, Celi. Beijo, brigadão, Gilda. Pode encerrar, né?